Olá, você se considera uma pessoa de fé? Mais do que isso, você sabe o que é ter fé? Você sabe qual é a diferença entre a esperança e a fé? Muitas pessoas confundem isso, exatamente isso, a esperança com a verdadeira fé. A esperança é apenas um pensamento positivo, quando as pessoas ficam na torcida para que as coisas que ela está esperando realmente aconteçam. Por isso a gente ouve o velho ditado que a esperança é a última que morre, mas muitas vezes ela morre mesmo. A fé, no entanto, é diferente. A fé é a certeza de que aquilo que estamos buscando, certamente nós vamos alcançar. Porque fé é a convicção de que a vitória é certa. Portanto, no vídeo de hoje, você vai aprender exatamente qual é a diferença entre fé e esperança, porque tudo é possível ao que crê. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fé. Essa frase, ela nos desafia profundamente, que lhe diz que tudo é possível ao que crê. Então nós vamos nos basear num texto que está no Evangelho de Marcos. Então diz assim o texto: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali onde eles estavam, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos também o acompanhavam. E o texto continua dizendo assim: de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Olha a situação. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer e o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse também ao mar: silêncio, fica quieto. E naquele momento que ele falou, o vento parou e tudo ficou calmo e veio uma bonança. Os próprios discípulos ficaram assim, boquiabertos, né? Então Jesus diz o seguinte para eles: por que é que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Eu quero então repartir algumas coisas que me chamam a atenção com você nesse momento. A primeira delas, fica muito evidente as duas naturezas de Cristo, tanto a sua natureza humana quanto a sua natureza divina, por ele ser o Filho de Deus, por ele ser o Deus encarnado que tomou a forma humana. A natureza humana fica evidente pelo fato de ele estar extremamente cansado. Ele tinha um corpo como o nosso, carne, de sangue, de ossos como o nosso, e que toda aquela evangelização, né, a pregação dele, andando por todos os lugares, pregando o evangelho do reino, né, o esgotou demais. Ele estava profundamente cansado ao ponto de dormir no meio daquela situação. Então o que isso mostra? Mostra a natureza humana de Jesus, ele como homem. E esse episódio, ao mesmo tempo, mostra a natureza divina, a maneira como ele falou com o mar, como ele falou com o vento. Ele deu ordens ao mar, ele deu ordens ao vento e se instalou uma grande bonança, né? Tudo cessou a ordem dele, mostrando, na verdade, que Jesus não é um homem comum, que Jesus realmente é divino. Ele é o Cristo que se encarnou, né? Ele tomou a forma humana, saiu da sua forma divina e tomou a forma humana. Se você pensar do ponto de vista da natureza humana, isso é maravilhoso. Você imagina Deus, ele é um ser espiritual, ele é espírito, a própria palavra o descreve, a Bíblia o descreve como sendo espírito, essa é a natureza dele, que ele é o criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Isso é importante porque você imagina o seguinte: Deus, o criador, ele é espírito, e
Na sua divindade, na sua grandeza, na sua onipotência, como é que ele vai saber experimentalmente o que nós passamos aqui neste mundo, o que nós sentimos, o sofrimento humano, a angústia humana, o desespero humano, né? Todos esses sentimentos que nós sentimos aqui nesse mundo. Como é que Deus, na sua grandeza, porque ele não tem necessidade de nada, diferente de nós não somos autossuficientes, mas ele é autossuficiente. O que é lindo na obra de Deus, na obra de Cristo na terra, que Cristo vem e ele se encarnando, Deus tomando a forma humana, ele pôde sentir tudo o que nós sentimos, ele pôde passar por tudo aquilo que nós passamos, né? Os sentimentos que nós provamos todos os dias, ele pôde passar por isso. Existem momentos em que Jesus sentiu, por exemplo, angústia. Houve momentos de um sofrimento intenso quando ele estava lá no jardim do Getsemane, orando ali ao Pai, naquela última noite antes dele ser entregue aos homens. Houve um momento que Jesus chorou quando Marta, Maria, e Jesus olhou para aquelas pessoas, todo mundo chorando porque Lázaro havia morrido. Ele viu tanto desespero nas pessoas diante da morte, e ele chora junto. O que você vê isso? Você vê Deus chorando através da humanidade de Cristo. Então ele sentiu tudo o que nós sentimos, até o ponto de sentir dor no final da sua vida, da maneira como ele foi morto e também ser sepultado e ir ao Hades, às regiões mais inferiores, antes da sua ressurreição. Ele fez todo o trajeto que o homem faz até a morte, mas ele, como Deus, é claro, ele saiu de dentro da morte, ele ressuscitou. Mas isso é maravilhoso, porque quando nós nos aproximamos de Deus, através de Jesus, né, porque ele disse assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, isso será feito. Isso é uma grande promessa dada por ele. Então Jesus se torna o quê? Um grande intermediário entre nós e Deus. E exatamente por ele saber quem nós somos. Porque a gente, quando vai orar a Deus, quando nós pedimos algo a Deus Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Deus agora conhece isso. Sabe que nós estamos sofrendo, sabe que nós estamos sentindo, a dor que nós estamos sentindo, a dor que você está sentindo, muitas vezes a angústia, o desespero que você está sentindo, Deus agora conhece através de Jesus Cristo. Por isso que isso torna a nossa relação com Deus muito mais próxima, muito mais íntima, sabe? Exatamente porque Cristo, ele provou tudo que nós sentimos. Outra coisa que eu quero chamar a tua atenção, quando o Jesus é despertado ali pelos discípulos, né, que eles ficam amedrontados, eles estavam apavorados, né? Eles estavam vendo que o barco ia a pique, porque a água estava com tanta violência que acabava jogando água dentro do barco e a qualquer momento ele podia afundar. E eles então olharam Jesus ali dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecendo. E eles ficaram, como assim? Balançam Jesus. Foram, como eu falei, foram rudes e acordar Jesus, né, daquele sono e dizer para ele assim: você não se importa, nós estamos morrendo, que nós vamos morrer, você continua dormindo ainda? Então Jesus se levanta, ele repreende o vento, fala com o vento parar e diz ao mar: cessa, e o mar cessou completamente. Depois que ele cuidou dessa situação, ele se vira então lá para os discípulos e diz para eles assim: por que vocês foram tão tímidos? Por que vocês não tiveram fé nesse momento? Esse é um grande ensino para nós. Eu não sei se você entende a fé, a diferença entre fé e esperança. O que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, elas têm esperança, mas não têm fé. Esperança é sempre esperar que as coisas melhorem. Esperança é você ficar acreditando que um dia tudo vai mudar, que um dia essa doença vai acabar. E a gente fica esperando e jogando isso lá para o futuro. Esperança sempre é algo que você fica esperando que um dia, quem sabe, essas coisas que eu estou esperando vão mudar. Até o ditado que a gente conhece muito bem, que é: a esperança é a última que morre. Bom, é interessante essa frase, mas essa frase não revela a fé. A fé não é isso, a fé não é esperança. A fé é algo muito maior, muito
precioso demais. Isso foi dado por Deus para nós. A fé, ela tem certeza. A fé, ela faz você descansar na certeza de que aquilo que você está buscando, certamente você vai receber. A esperança não tem essa certeza. A esperança vai levando até onde você puder. Tem pessoas que morrem esperando alguma coisa acontecer, alguma situação mudar, enfim. Então eu queria que você nessa noite pensasse um pouquinho comigo, para você não mais confundir a esperança com a fé. Porque por que Jesus repreende ali aqueles discípulos? Eles estavam num aprendizado, estavam aprendendo a ter fé, inclusive, e Jesus repreende. Por que vocês foram tão tímidos? É interessante ele usar essa expressão da timidez, porque a timidez a gente pode entender que é o oposto da ousadia. A fé tem a ver com ousadia. O que é ousadia? Ousadia é uma situação em nós de que nos dá coragem, um encorajamento especial, sobrenatural até, quando você toma uma decisão de crer, quando você toma uma decisão de confiar em Deus. Então, qual era a expectativa de Jesus naquele momento? Como é que ele esperava que os discípulos reagissem naquele momento diante daquele caos que eles estavam vivendo? Que de repente o Pedro virasse para o João e dissesse assim: ô João, a coisa está ficando séria e Jesus está dormindo, mas nós não vamos acordá-lo não, porque você já viu tudo que ele fez, os milagres que ele já fez, tantas coisas tremendas, maravilhosas que ele fez. Isso aqui não é nada. Se ele está conosco, a gente tem que continuar confiando. Vamos continuar confiando, não importa. Deus vai estar no leme desse barco, Deus vai cuidar da nossa vida, com certeza. Vamos ficar em pé, em paz. Se segura aí, vamos ficar firme. Era mais ou menos isso que Jesus mostra, que ele esperava que aquelas pessoas agissem. O que é isso? Isso é fé. Mas como é que nós reagimos muitas vezes diante de uma situação que se complica? Nós muitas vezes entramos como eles. Nós reagimos exatamente como aqueles discípulos, com muito medo. Nós, por causa da timidez, nós não alcançamos muitas vitórias na nossa vida. A gente acaba, por causa dessa timidez, não tendo atitudes realmente firmes, como Jesus estava procurando ensinar isso a eles naquele momento. Depois eles aprenderam a ter fé. Tanto é que eles deram as suas vidas pelo Evangelho, pela continuidade da obra de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, que você está passando hoje. Talvez você esteja vendo uma série de impossibilidades. Alguma coisa que você está olhando, observando, isso está te deixando inquieto, inquieta. Está tirando sua paz, está tirando a sua alegria, roubando a sua alegria. O medo está entrando no seu coração. Porque você sabe que quando o medo entra no coração, a fé vai embora. O medo e a fé não conseguem viver no mesmo ambiente. Quando um entra, o outro sai. E o que nós queremos aprender é a ter fé. E nós exercitamos. Fé não é algo, não é um sentimento. Preste atenção nisso. Fé não é algo que você sente. Eu estou sentindo fé. Não, você não sente fé. Fé é uma atitude. É você tomando as decisões de continuar crendo em Jesus. De continuar crendo que Deus vai fazer uma obra na sua vida, que Deus vai mudar essa situação que parece impossível de ser mudada. Isso é fé. Um versículo muito maravilhoso que diz o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, aonde que a fé acontece? Dentro do coração, é claro, né? Mas se você tem fé no coração, você vai falar de acordo. Você vai ter palavras de fé. Você vai, como eu disse, né, de Pedro falando com João, a coisa está séria, mas vamos continuar crendo. Não vamos nos demover disso, não, porque Deus está no controle. Ele está. Não é falar da boca para fora, é falar realmente aquilo que você crê. Como Paulo dizia, eu criei
Por isso eu falei. Então, você conhece quando uma pessoa está tendo fé ou não. É por aquilo que ela fala, né? Se ela tem diante de uma situação que de repente o médico desenganou, disse, olha, não tem jeito, essa doença vai passar a tua vida inteira, ou você está com os dias contados, enfim. Você pode dizer, o que diz a fé? Olha, eu respeito o médico em si, né? Dentro da medicina, porque a medicina tem as suas limitações, né? Dentro da medicina, dentro do natural, meus dias estão contados. Dentro do natural, essa doença vai ficar comigo até o dia de eu morrer. Mas eu não fico com isso. Isso para mim não é o fim. É agora que eu vou exercitar minha fé. É agora que eu vou colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido de Jesus Cristo. Aquilo que o Pai tem ensinado a respeito da fé. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando Ele vê esse tipo de fé numa pessoa. E quando uma pessoa, qualquer pessoa, tem um tipo de fé dessa, tudo é possível a essa pessoa. Nada lhe será impossível. Por isso, olha bem, pense bem comigo nesse momento, para que você seja trazido exatamente para essa medida, que é uma medida maravilhosa. Então, quando você tem fé, a tua boca vai falar. E a boca fala daquilo que está no coração, né? Não são apenas meras palavras positivas, sabe? Eu vou falar dessa maneira, quem sabe dá certo. Vamos falar sempre positivo, porque é importante falar coisas boas assim. Não. É maior do que isso. Estou falando para você daquilo que você crê no coração. Você crê, você sabe que aquilo vai acontecer. Você sabe que essa bênção vai chegar. Você sabe que essa cura vai se realizar. O que eu tenho aprendido, né? Eu tenho assim na minha vida tido muitas curas através da fé na minha vida. Um dos textos que sempre me deram muita força e muita fé para eu praticar a fé, que está lá em Mateus 4, e diz assim, que a fama de Jesus tinha corrido por todas as partes lá de Israel, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tipos de tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele curou a todos, sem exceção. Então esse Jesus que fez isso, ele continua vivo, ele ressuscitou, ele não está lá morto, sabe? Ele não ficou, a morte não conseguiu segurar o Filho de Deus, ele continua vivo, sabe? E quando você vai a Deus com essa fé, meu querido, minha querida, nada te será impossível. O que nos limita é a timidez, é a incredulidade, a dúvida, sabe? Essas coisas nos limitam, essas coisas trazem medo, nos apavoram e a gente acaba reagindo como reagiram aqueles discípulos naquele momento ali. Mas sabe que esse mesmo Jesus que disse ao vento, para, e que disse ao mar, aquieta-te, se o vento obedeceu, se o mar obedeceu, o que é esse problema na tua vida? Não é nada. Não é nada, absolutamente nada. Por isso, que você receba esta palavra de fé no seu coração. Que você repense, na verdade, a sua vida em relação a isso. Você até hoje não viveu apenas com esperança, agora é tempo de você deixar a esperança. Não para não deixar. A esperança tem o seu valor também, mas você começar a viver pela fé. Eu não sei qual é o teu problema hoje. Eu não sei qual é o teu sofrimento hoje, qual é a angústia mais profunda que você tem na sua vida. Eu só sei de uma coisa, Cristo pode mudar tudo isso se você crer. Porque Ele disse, tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe com essas palavras, e que isso fique gravado no seu coração e nasça dentro de você algo novo, uma fé que você nunca conheceu, mas que a partir de agora vai trazer grandes milagres para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.